Estamos aqui novamente, continuando a série, e todos vocês são bem-vindos agora para o terceiro episódio. E vamos começar pela minha mudança. Então, em 1969, eu e minha família mudamos de São Paulo para o Rio de Janeiro. A adaptação meio complicada para mim naquela idade. Eu tinha 9 para 10 anos. E naquele momento, assim que virou o ano, para o ano de 1970, quando eu fiz 10 anos de idade, eu ganhei de presente de um tio meu, chamado Orlando, que era fotógrafo, entre outras coisas. Ele me deu de presente uma câmera, daquele estilo da Rolleiflex, aquela famosa, que abria por cima e você tinha um visor para fotografar. Tinha o obturador na frente, as lentes e tal. E eu já sabia mexer com aquela câmera, porque ele já tinha me ensinado, inclusive, a fazer revelação. Quando eu morava em São Paulo, eu ia muito à casa dele. E lá ele tinha um estúdio, né, para revelar e tal. E eu ficava com ele fazendo revelação naquele quarto escuro, com a luz vermelha, passando no revelador, né. Tinha vários equipamentos lá para revelar e imprimir a foto no papel fotográfico. Então lá eu aprendi muita coisa com ele, como fotografar e tal. E aí ganhei de presente essa câmera e morava num prédio onde eram 12 andares, né? Eu morava no primeiro andar de fundo. Era um andar que dava de frente exatamente não, mas na direção da Praia do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. E eu tinha uma boa vista do céu, uma panorâmica razoável. Um determinado dia eu abri a janela e olhei, o teto estava muito baixo, ou seja, muito nublado, carregado e baixo. E eu vi um enorme objeto em forma mais ou menos de uma meia-lua, sem nenhuma luzinha, nem escotilha, nem som, nem nada, saindo das nuvens para baixo. Ele se mostrou, girou no próprio eixo e novamente subiu e mergulhou para dentro das nuvens. Saiu em outro ponto, imediatamente daquelas nuvens, mais distante, fez o mesmo movimento, voltou para dentro das nuvens. E ele ficou fazendo esse movimento de sair das nuvens, girar sobre o próprio eixo, entrar nas nuvens, aparecer em outro ponto. Eu tentei fotografar, a primeira coisa que eu pensei foi fotografar, mas quando eu peguei a câmera, eu me lembrei e vi naquele momento que eu não tinha filme, porque aquela câmera naquela época era com negativo, com filme fotográfico, né? Não havia nada digital. Então eu não tinha filme, então não tinha como registrar o evento. E eu tive a ideia, não sei, de sair. Eu era recém-morador aqui naquele prédio, tinha poucos meses ali. E eu tive a ideia de sair do meu apartamento, né, onde minha família morava, e comecei a subir lance por lance de escada, e toda a coluna igual a minha, que dava para o mesmo sentido do céu, tinha a mesma visão. Eu tocava a campainha, mesmo não conhecendo, obviamente, o morador, nem tinha como fazer isso, com tão pouco tempo, né? Então eu comecei a tocar a campainha de todos que estavam na mesma coluna do meu apartamento, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até chegar ao último. Alguns tinha gente em casa, eu falava, e iam lá atrás, na janela, e viam o objeto fazer a evolução. A minha intenção era ter testemunhas, e não só ter testemunhas, como para mim mesmo mostrar para mim que eu não estava tendo visões ou alucinações. E teve um bom número de pessoas que comentou e que viu o objeto. Mas infelizmente eu só tive a oportunidade de voltar para casa e continuar vendo a evolução daquele objeto de uma maneira assim bastante presente, né? E eram mais ou menos umas 9h30, 10 horas da manhã. O dia estava claro, né? Apesar das nuvens pesadas e baixas,
O dia estava bem claro, então eu tive a oportunidade de observar bem aquele objeto. Foi a primeira vez que eu vi uma nave, vamos chamar assim, diurna, né, de dia. Ok? Esse foi um dos momentos mais interessantes naquela fase da minha vida. A partir daí, eu comecei a ter muitos sangramentos nasais, de uma maneira assim inexplicada. Foram feitos exames, eu não tinha nenhum problema, só que haviam sangramentos constantes, né? E eu acordava com a roupa, o lençol ou a fronha do travesseiro, mancha de sangue, ou sangrava na rua, ou sangrava vendo televisão, ou almoçando, enfim. Não tinha um momento exato para isso. E era muito difícil, porque naquela época eu comecei a praticar judô e, e era complicado, porque eu me movimentava muito no judô, então eu tinha muito medo que sangrasse. Claro que tempos depois, aí já dou até uma adiantada na história para vocês, eu vim saber que eu tive um implante via narina e havia tido um outro implante através do ouvido. Eram dois implantes e tive um experimento, uma coleta de amostra na minha perna direita. A marca está aqui até hoje e tal. Enfim, nós vamos falar um pouco desses implantes depois, ao longo da história. Eles vão aparecer atuando de diversas formas, mas só para deixar registrado que eu tive isso e que possivelmente esses implantes ou a adaptação desses implantes é que me provocavam esse sangramento nasal tal, que eu tinha constantemente e que depois desapareceu por completo. Tá? Foi um período bastante complicado, porque com 10 anos de idade, com sangramento nasal, tendo que ir a colégio, tendo que ir ao treino do judô, tendo que sair, enfim, estava sempre meio que assustado que isso acontecesse na rua, para não chamar atenção, não passar um vexame, um constrangimento. Então, era muito desagradável aquela época. Mas foi um sinal, né? Que no momento eu não entendi nada, minha família também não, mas tempos depois eu compreendi perfeitamente o que estava acontecendo comigo. Teve um outro fato nessa mesma época, já um pouco mais velho, eu já com meus 15 anos de idade, que me chamou muita atenção. Até hoje eu não sei explicar. Eu tenho teorias, mas não tenho uma explicação definitiva a respeito. Vou contar o fato para vocês. Grandes amigos meus e amigas, a gente tinha um grupo muito bacana de amigos naquela ocasião, continuo tendo, mas enfim, naquela ocasião era muito presente. Devido à idade, a gente estava sempre junto. Tal. E eles estavam no local, lanchando e tal, à noite. Quando me viram passar e me chamaram, Marco, Marco, Marco. Aí eu olhei, entrei, segundo o relato deles, e fiquei ali por 1h30, mais ou menos, tomando lanche com eles, conversando sobre os assuntos que a gente conversava sempre, né? Muita música, muito sobre instrumento, sobre ufologia que a gente gostava, e outros assuntos de acampamento e tal, esse tipo de assunto. Enfim, isso durou, segundo o relato desses meus amigos e amigas, mais ou menos 1h30 que a gente ficou sentado lá, 1h20. Ok, até aí vocês vão de ouvir comigo que nada demais. Tá? Só que um dia, naquela mesma semana, um desses meus amigos veio me fazer uma visita em casa. E ele me contou o fato e começou a me perguntar uma série de coisas. Mas, por
por que você falou tal coisa aquele dia? Lembra daquele assunto que a gente falou? O que você acha disso, daquilo? Eu não me lembrava de nada. Eu falei, mas eu não tive com vocês. Eu não estive em tal lugar, sentado, lanchando com vocês. Eu não estive em nenhum momento do que você está me contando. E aí perguntei a data e o horário. Ah, foi digamos, era uma quinta-feira, vamos supor, ou sexta, que ele tinha ido me visitar. Ele falou, foi a segunda-feira passada, né, que nós nos encontramos, que o grupo que a gente chamou você estava passando. Aí você parou lá para ficar com a gente, batendo papo, tomando lanche, tal. Conversamos vários assuntos. Eu falei, olha, nesse exato momento eu estava aqui em casa, com fulano de tal, eu tenho prova, com a minha mãe, meu pai estava em casa também. Em nenhum momento eu saí nesse horário. Não, você estava vestido de tal forma. Eu falei, jamais, nem esse tipo de roupa eu tenho. Eu não tenho esse tipo de roupa. Não, mas você estava, até chamou a atenção, por isso que a gente viu você, porque a gente estava dentro do local lá do estabelecimento, e quando nós olhamos, chamou a atenção e chamamos você. Eu falei, não, eu não estive lá com vocês. Ou seja, até hoje esse grupo de amigos lembram disso, né? Que eu estive com eles num determinado local, mas que, na verdade, eu não tenho a menor lembrança. E como realmente eu não estive, porque eu tenho, quer dizer, tinha meu pai e minha mãe quando eram vivos, como testemunha, e tem um outro amigo meu que estava lá comigo em casa, onde a gente estava conversando, naquele mesmo dia e horário, e eu não estava em outro lugar. Bom, aí me resta a questão: o que aconteceu comigo? Será que foi um fenômeno de bilocação? Ou seja, o fenômeno, vamos chamar de paranormal, como vocês queiram, de estar ao mesmo tempo em dois lugares, se fazer presente em dois lugares no mesmo momento, no mesmo horário, ou seria um clone meu. Por algum motivo, esse clone estaria fazendo um trabalho, ou era de propósito para acontecer isso, para que eu me ligasse nesse assunto de alguma forma. Até hoje, não tenho a menor explicação para isso, não tenho um veredito a respeito desse fenômeno, dessa experiência que eu passei. E sempre que eu encontro com algum daqueles amigos ou amigas que estavam no grupo, no estabelecimento comercial, eu sou lembrado disso. Puxa, você lembra daquela época? Aconteceu isso? Pô, até hoje a gente não entende. Mas, Marco, é verdade. Eu falo, é verdade, eu não estava lá. Eu posso provar, fulano de tal estava comigo em casa. Na época, meu pai e minha mãe estavam vivos, também estavam. Bom, eu tenho como provar para vocês, porque eu tenho testemunha, né? Então, foi algo muito interessante que aconteceu. Logo em seguida, eu tinha o hábito de procurar, né, nos jornais, na banca de jornal, né, manchetes ou alguma coisa sobre OVNI visto em algum lugar ou tal. Antigamente, na minha época de garoto, se falava mais em OVNI no Brasil, ou seja, objeto voador não identificado, do que UFO, que é a sigla americana, em inglês, né? Então eu procurava muito. Eu comprei uma revista sobre aparições e histórias de OVNI e comprava muito uma revista chamada Planeta. Eu não me lembro se ela era quinzenal, mensal ou semanal, realmente não me lembro. Eu sei que num determinado momento, um dia, já com meus 15 anos de idade, eu comprei uma revista, uma das, né, porque eu colecionava, revista Planeta, e veio uma matéria muito grande de ufologia, o que me fez me interessar mais ainda por aquele número da revista. E eu li a matéria toda, era uma matéria contando casos e pesquisas, etc e tal. E naquela época, não havia muito problema, no final da matéria havia assinatura, o nome de quem fez, um telefone de contato.
O nome era Irene Grank, que eu já conhecia de ter escutado ela falar uma vez no rádio, falando sobre ufologia, sendo entrevistada, e havia visto uma vez na televisão também, falando sobre o mesmo tema, né? Ela é considerada a matriarca, a dama da ufologia brasileira. Eu acredito até que da América do Sul, né? Então foi a maior pesquisadora de ufologia de todos os tempos, né? Ela é a precursora de tudo isso. Mas eu não vou falar agora especificamente dela, porque nós vamos ter um episódio que eu vou falar especificamente da Irene, né, da minha grande, saudosa amiga, espetacular, pesquisadora, pessoa incrível, né, de uma cultura enorme, né, chamada Irene Grank, né? Então, naquela revista havia, no final da matéria, o nome dela e o telefone. Confesso a vocês que naquela época eu era muito tímido, muito extremamente tímido. Eu ensaiei muitas vezes ligar para ela, tentar. Até que um dia eu consegui ter a coragem de pegar o telefone e ligar para aquele número. E para minha surpresa, quem atende é ela mesma. E no primeiro momento eu me assustei porque ela tinha um sotaque muito característico, né? E aí eu reconheci aquilo do rádio, né? Da voz dela e da televisão, o som da voz dela, né? O sotaque, tal, maneira de falar. E ela gentilmente falou comigo, e eu falei que era uma pessoa apaixonada por ufologia, já tinha visto algumas coisinhas, e que seria um prazer para mim se eu pudesse conhecê-la um dia. E ela me disse, olha, você não quer vir aqui sábado que vem, na semana que vem? Eu moro em tal lugar, era no bairro do Leme, aqui no Rio de Janeiro, e em tal lugar me deu o endereço e tal, e a gente toma um chá aqui e tal. Ela tinha toda uma cultura inglesa de onde ela veio. A gente toma um chá, bate um papo, eu te mostro algumas coisas, a gente conversa. Eu fiquei extremamente nervoso e muito encantado com aquele lisonjeado mesmo, com aquele convite. Não esperava. Esperava somente falar com ela ao telefone. E foi o que aconteceu. Eu fui ao Leme no dia marcado, na hora marcada, e tive o prazer de, pela primeira vez, conhecer pessoalmente a minha grande mestra, que se transformou na minha grande mestra e amiga, saudosa Irene Grank. E isso eu vou falar num próximo episódio a respeito dela, que tem que ser mencionada sempre, assim como outros, né? Como o professor General Moacir de Mendonça Uchoa, o professor Flávio Pereira, né? E outros. Fico por aqui, agradeço a vocês a mais essa história, mais esse episódio na minha vida. E vamos prosseguir a partir daqui no próximo episódio de número 4. Vou pedir para vocês novamente, se puderem, aquele like que ajuda o canal para que eu possa produzir muito mais coisa e alcance muito mais pessoas. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito, por favor. E toque o sininho, ative ele, para que vocês recebam cada postagem nova que eu faço aqui no canal, ou que eu fizer. Muito obrigado, até o próximo episódio. Uma ótima semana para todos.